Bom dia, galera do quarto ano. Espero que o feriado tenha sido ótimo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, na apostila eu esqueci que dia 3 era feriado e eu acabei colocando ali a atividade do dia 3. Mas não tem problema, a gente vai se organizando aí as datas e a quantidade de páginas, tá? Então, vamos lá colocar o nosso livro de língua portuguesa, que é a nossa primeira atividade do dia de hoje, que hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa, matemática e artes, e obviamente nós vamos também finalizar a temática, né, do meio ambiente. Olha que legal. E aí, vamos lá. Caminhos da língua. Sufixos, oso, osa. Vamos explicar primeiro o que é um sufixo. Sufixo é a parte final de uma palavra. Prefixo é a parte inicial da palavra. Então, oso, né, e osa, né, aqui no caso, é o sufixo, que são os finais das palavras, ok? Leia os substantivos do quadro, silêncio e mistério. Lembrando também que substantivo, como nós já vimos nas outras aulas, né, é um nome que as palavras recebem, né? Nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio. Substantivo próprio são todos aqueles nomes, né, que nós escrevemos com letra maiúscula. Nome, sobrenome, cidade, bairro, né? Agora, os substantivos comuns são que a gente usa no dia a dia, né? Celular, silêncio, mistério, né? São substantivos comuns. Bora lá. Em cada trecho a seguir, há um adjetivo formado a partir de um desses substantivos. E circule cada um deles. Lembrando também que adjetivo se relaciona com qualidade. E como a tia já disse nas outras aulas, a qualidade pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então, vamos lá. Em cada trecho a seguir, há um adjetivo formado a partir de um desses substantivos. Encontre e circule cada um deles. Então, vamos lá na letra A. Voando pela noite silenciosa, ó o osa e o final, o sufixo. A fada das crianças vem luzindo. Vamos para B. Papoulas a coroam e cobrindo o seu corpo todo, a tornam misteriosa, né? Então, quando esses substantivos, silêncio e mistério, recebem o sufixo oso e osa, vocês perceberam que eles se tornaram qualidades, adjetivos? Misteriosa e, na outra, silenciosa, né? Bora lá para o segundo aqui. Forme adjetivos terminados em oso ou osa, a partir de substantivos, como você viu na atividade anterior. Então, eu vou fazer só o primeiro e vocês façam os próximos, tá certo? Bondade, bondoso ou bondosa, certo? E aí, eu vou fazer o B, vai, só para dar uma colher de chá. Amor, amoroso ou amorosa. E assim vocês vão fazendo até a letra E. O sufixo oso e a forma feminina osa formam alguns dos adjetivos derivados de substantivos. Exemplos: famoso, perigoso, vitoriosa, caprichosa, né? Agora vamos lá para o 3. Você estudou adjetivos que terminam em oso e osa. Agora, discuta aí com seus familiares, né, e responda. Existem adjetivos terminados em oso e osa com Z? Se você falar que sim, cite alguns exemplos, tá bom? Mas tem. Já vou dizer que tem, que eu não vou aceitar a resposta não, viu? Tá? Vou colocar sim e pesquisar o oso e osa com Z, certo? Muito bem. Aí na página 31, nós temos aí o sufixo es e esa. Lembrando, gente, que o Z, no final das palavras, ele tem som de S, né? Leia a quadrinha. Lá no céu tem 1000 estrelas, reluzindo de riqueza. Quem quiser casar comigo, não repare na pobreza. Aí na letra A está dizendo assim, copie os substantivos terminados em esa.
Quais são os substantivos terminados em -esa aqui? Vamos lá? Pensem aí comigo. Aliás, eu vou deixar vocês pensarem nessa, né? Pensem aí. B. O substantivo riqueza é derivado. Olha só que a letra B já responde a letra A. Ó a dica aí. O substantivo riqueza é derivado do adjetivo rico. E o outro substantivo que você apontou no item anterior é derivado de qual adjetivo? Tem dois aqui, né? Riqueza e pobreza. Qual é o outro adjetivo que se deriva a palavra pobreza? Super fácil, né, gente? 5. Leia as palavras do quadro. Lucidez, tá vendo como tem som de S? Timidez, fluidez. Relacione as palavras do quadro com a definição de cada uma delas. Característica do que é fluido, ou seja, que corre como um líquido. Fácil. Característica de quem é tímido, acanhado. Estado de quem está lúcido, ou seja, consciente. Muito fácil. Vamos aqui para o retângulo verdinho, aqui quase no final da página. O sufixo -esa e -esa formam alguns dos substantivos derivados de adjetivos. Exemplos: gravidez, delicadeza. Aí tem aqui o adjetivo belo, não tem nada aqui embaixo, delicado e rápido. Substantivo belo, vocês vão ter que usar aqui o final -es ou -esa. Belo, beleza. Tímido, timidez. Delicado, e aí? Rápido, entenderam? Final aqui desse quadro, do final da página, o sufixo, vocês vão usar o -es e o -esa. Belezinha? Agora nós vamos colocar o nosso livro na página 32 e 33. E essa atividade eu quero que vocês façam com muito cuidado, porque essa atividade vai virar um trabalho coletivo, onde nós vamos construir um PDF dos alunos participantes, tá? Vamos acompanhar a leitura primeiro, que primeiro eu vou fazer bem uma leitura com vocês, aí depois eu vou solicitar o que nós iremos fazer, tá bom? Dando asas à produção. É uma atividade de escrita envolvendo literatura, tá? Conto de encantamento, ou, como vocês conhecem, conto de fadas. No começo deste capítulo, você conheceu o poema A Fada das Crianças. Nele, há personagens que fazem parte do universo dos contos infantis. Esse poema servirá de base para sua produção. Lembre-se, ele servirá de base, você não vai copiar ele, tá? Já vou dizer de agora. O que vou produzir? O poema A Fada das Crianças cita um reino distante. Releia-o para relembrar seu conteúdo. Em seguida, use sua imaginação e as orientações a seguir para criar um conto de encantamento que se passe nesse reino. Então, ele fala de um reino mágico, um reino cor-de-rosa, da fada, né? Do poema, que vocês vão reler para entrar nesse mundo fantasioso, ok? Aí aqui tem as orientações para a produção, para a escrita desse conto de encantamento. Primeiro, pense como vai ser o conto de encantamento e no que vai acontecer em sua história. Planeje os elementos a seguir. Quem são as personagens da história? Podem ser humanas ou não, já que é um conto de encantamento. Há um herói ou uma heroína? Que tipo de situação-problema as personagens vivenciam? Como elas solucionam os problemas que enfrentam? Há seres com poderes mágicos? Caso haja, que poderes são esses? Há personagens que atrapalham e outras que ajudam o herói ou a heroína? De que maneira a história termina? O narrador, que é aquela pessoa que começa, era uma vez, né, o que conta a história, né? O narrador participa da história ou ele apenas descreve as situações? Lá no seu caderno, né, lá no 2, em uma folha avulsa, que é o seu caderno no caso,
Faça uma ilustração que represente como você imagina o longínquo reino cor-de-rosa do poema Fada das Crianças. Depois de fazer o desenho, descreva como é esse reino, o que há nele, em que lugar fica, que seres o habitam. E para realizar a descrição é preciso prestar atenção nos elementos mais importantes para criar o clima da história, escolhendo detalhes que mais interessam aos objetivos do texto. Usar adjetivos para caracterizar seres, objetos e ambiente. E se tiver dúvidas, converse com seus colegas e com o professor. No caso, com o professor, né? E aí, vamos ler tudo, que daí daqui a pouco eu começo a explicação do início, né? 33. Avaliação e reescrita. Aqui é quando você já tiver escrito o seu texto, você vai vir aqui, vai ler essas perguntas e vai ver se os critérios foram atendidos ou não, tá? Isso é quando a gente fizer o texto, porque vai ter a parte de fazer o texto, de reescrever esse texto, porque eu vou corrigir. Aí eu vou falar, olha, arruma isso, arruma aquilo. Vocês vão reescrever esse texto, né? Que é como a gente chama passar limpo. E por fim, o nosso conto, ele vai virar um livrinho reunido de todos os alunos participantes. Eu gostaria muito que todos participassem, mas a gente sabe que, infelizmente, nesse ensino remoto, a gente não consegue atingir 100% dos alunos, né? E depois a gente vai construir um PDF coletivo em que vocês mesmos vão digitar a história de vocês na correção, depois da correção, certo? Só queria lembrar uma coisa para vocês. O texto todo contém o parágrafo, inicia com letra maiúscula, né? Nome de pessoas, mesmo dos personagens, eles precisam ser com letras maiúsculas, tá? Eu preciso usar minha pontuação, eu vou verificar nessa atividade como é que vocês usam a pontuação. Então, eu preciso que essa atividade hoje saia da seguinte forma. Primeiro, vocês vão reler o poema Fada das Crianças, que está lá na página 10 do livro de vocês. Depois que vocês lerem, vocês vão fazer o desenho que está sendo solicitado aqui, né, no seu livro. E depois você vai escrever como é que você está imaginando esse lugar. E aí sim, você vai partir para a história que você vai criar nesse lugar desse poema, tá? E seguindo as perguntas, né? Respondendo as perguntas que tá aqui. Ou seja, a palavra texto, gente, ela vem do grego. Na verdade, era texer. E texer, do grego, significa tecer. A arte de escrever, ela é como se nós estivéssemos tecendo uma grande malha, uma grande coberta, um grande cobertor. Trabalhar com as letras é um trabalho que a gente vai fazendo como se a gente estivesse tecendo mesmo, né? E é tão provado isso que nós escrevemos algo, aí quando nós vamos ler, quando acabamos de escrever, a gente acaba mudando uma coisa ou outra. Aí quando a gente vai fazer uma segunda leitura, também a gente acaba mudando uma coisa ou outra, né? Porque é um trabalho de construção, de tecer, é um trabalho artístico mesmo escrever, tá? Então, essa é a nossa primeira produção que eu vou levar muito em consideração, porque nós vamos mesmo, né, trabalhar e fazer esse PDF usando uma ferramenta digital que eu vou explicar para vocês. Mas hoje vocês vão responder a página 30, 31 e vão fazer o desenho referente ao texto da página 10 e vão começar aí no caderno de vocês, né, a construir o texto, a construir esse texto, tá? Quando você construir o seu texto, você vai me enviar, eu vou ler, vou mandar para você de volta. Eu falei, olha, arruma isso, arruma aquilo, né? E aí, depois que todo mundo tiver com o seu texto corrigido,
aí eu vou mandar o vídeo da ferramenta que nós iremos usar e como faremos, certo? Mas no final vai virar um lindo PDF coletivo e um trabalho colaborativo de criação de textos de vocês, certo? Muito bem. Essa é a nossa atividade de hoje de português. Agora, nós iremos agora para a nossa atividade de matemática, certo? Bora lá então, meu povo. E pessoal, agora que eu lembrei, eu deixei aqui a apostila para vocês colocarem o texto, mas vocês só vão colocar aí depois que vocês escreverem. Escreverem no caderno, né, como a gente chama de rascunho, a primeira tentativa, com o título, construindo devagarzinho. Aí você vai reler, né, os quesitos que ele está pedindo aqui na página, que eu fechei meu livro aqui, gente, só um minuto. Que eu estava pegando de matemática, na página 33. E aí, só depois que você vai escrever ali na apostila que vai vir para mim. Que eu acho até melhor, que vem na apostila, e daí eu já corrijo de todo mundo. Aí depois que eu entregar a correção, a gente já marca para a gente digitar esse texto na ferramenta digital. Agora nós vamos abrir aí o nosso livro de matemática. Nós vamos utilizar, eu mudei aqui a página, porque, como eu falei para vocês, eu coloquei o dia 3, né, e o dia 3 é feriado. A gente não estudou o dia 3, então, coloquem aí o livro de vocês na página 24. Nós vamos ter aí a página 24 e 25, que é texto, e a página 26 e 27, que iremos responder, tá? Bora lá, meu povo! Página 24, pessoas e lugares. Uma maneira diferente de contar. O povo indígena Suruí-Pater vive na terra indígena 7 de setembro, que fica em um território entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Surui é uma forma como as pessoas brancas que tiveram contato com eles na década de 60 o chamaram, mas o nome pelo qual eles mesmos se chamam é Paiter, que na língua deles significa o que? Gente de verdade, nós mesmos. O povo indígena Suruí-Pater mantém muitos de seus costumes tradicionais, como o uso da flauta, goganej, um instrumento musical muito antigo que é tocado para fazer a comunicação entre os seres da terra e os seres das águas e das plantas, mantendo o equilíbrio da natureza. Para contar, os Suruí-Pater utilizam os dedos das mãos e dos pés. Sendo assim, cada pessoa consegue contar até 20. Após o número 20, eles chamam outra pessoa para poder contar mais 20 unidades, e depois mais outra, de acordo com a necessidade. Veja a seguir o significado em português do nome de alguns números utilizados pelos Paiters. Então, nós temos aqui o número 1, 2 é um par, que eles não falam 2, eles falam um par. 3, um par e meio. 4, 2 pares iguais. 5, uma mão inteira. 6, uma mão inteira mais um. 7, uma mão inteira mais um par. 8, uma mão inteira mais um par e meio. 9, uma mão inteira mais 2 pares iguais. 10, duas mãos inteiras. É assim que os índios, né, dessa etnia Suruí-Pater que contam, é assim que eles contam. 11, duas mãos inteiras mais um dedo dos pés. 12, duas mãos inteiras mais um par do pé. Legal, né? 13, todas as mãos e mais um par e meio. 15, todas as mãos, pé inteiro. 20, todas as mãos e todos os pés. 25, todas as mãos e todos os pés e mais uma mão inteira. Quando querem se referir a um número muito grande, os Suruí-Pater usam a palavra chameome, que quer dizer infinito, ou tanto quanto os fios do cabelo da cabeça. Bem legal. E aqui tem uma pergunta que não é para responder num caderno, não, é para a gente oralizar, né? Você já usou os dedos das mãos e dos pés para contar? De acordo com a maneira utilizada pelos Paiter para contar, como seriam em português os números 14, 21 e 30?
E aí, utilizando essa contagem, como seria, né? Bora lá. Coloquem aí o livro de vocês na página 26 e 27, que é um exercício que nós já estamos fazendo. É só aí para fixar, para que vocês aí venham reter, né, o conhecimento. Vamos lá, escreva o número representado em cada item. Aí eu tenho 1000, mais 200, mais 20, mais 6. Que número que vai formar aqui? 3.000, mais 700, mais 40. Qual vai ser o número aqui, o total? 10.000, mais 8.000, mais 200. E assim vocês vão fazendo até a letra F, tá? No 2, escreva os números encontrados na atividade 1 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, usando o símbolo menor que, né? Lembra que a gente já usou esse símbolo na aula passada. A calculadora de Camila está com a tecla 0 quebrada, mas as outras teclas estão funcionando normalmente. Observe a sequência de teclas que Camila apertou para obter 3 dezenas de milhar no visor da calculadora. 999 mais 1 é igual, vezes 3 igual. Tenta fazer aí na calculadora do seu celular, essa continha aqui, para você ver que número vai dar, certo? Desenhe as teclas que Camila pôde digitar na calculadora para que apareçam no visor os números abaixo. 7 dezenas de milhar e 8 dezenas de milhar. Aqui, né, a Camila, nesse exemplo, ela montou para aparecer 3 dezenas de milhar. Agora, a sua missão é fazer esse mesmo cálculo para aparecer aqui na tela da calculadora fictícia, né, de mentirinha, 7 dezenas de milhar e 8 dezenas de milhar. Ou seja, você só vai ter o trabalho de tirar o 3 e colocar o 7 ou 8. E aí fazer o cálculo para saber que número vai dar, certo? Beleza? E aí vocês vão desenhar as teclas que vocês vão utilizar e o resultado, tá? Vamos lá para a página 27. Leia o texto abaixo e faça o que se pede a seguir. Planeta tem quase 23.000 espécies de animais e plantas em risco de extinção. Como nós estamos falando aí na Semana do Meio Ambiente, é um caso muito sério, né, gente? A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a USN, divulgou nesta terça-feira que existem 22.784 espécies de plantas e animais em risco de extinção. E para quem não sabe o que é extinção, é quando uma espécie, seja ela de planta ou animal, está para sumir do planeta, tá? Segundo a organização, espécies como o leão, caranguejo das cavernas e o leão marinho da Nova Zelândia estão entre as que correm perigo de desaparecer. Que triste, né, gente? Vamos lá. Complete a decomposição do número que aparece no texto. Aqui nós temos o número 22.784. Quantas unidades esse número tem? Quantas dezenas simples ele tem? E ou unidades? Quantas centenas ou dezenas ou unidades ele tem? Quantas unidades de milhar ou centenas ou dezenas ou unidades esse número tem? Quantas dezenas de milhar ou unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades? Escreva como lemos esse número, 22.784, tá? Em sua opinião, como podemos evitar que a lista das espécies de plantas e animais em risco de extinção continue aumentando? E aí eu quero um áudio também, já que a gente está numa semana bem reflexiva sobre o meio ambiente. O que vocês acham que a gente pode fazer para reduzir o risco de extinção dos animais? Manda um áudio lá no grupo para todo mundo ouvir, para todo mundo compartilhar a opinião, tá certo? E agora vamos para a nossa atividade de artes. Vamos lá pegar o nosso livro de artes, que artes é super tranquilo, super, tá bom? Vamos lá, pega rapidinho o livro de artes para pegar a explicação e depois concluir a atividade de hoje.
Vamos lá, pessoal, página 14 e página 15 para a gente finalizar as atividades de hoje, tá? Observe esta imagem. Lembra que lá na aula de artes da aula passada, nós vimos uma imagem bem legal de um artista chamado Ortueta, né? Que ele convidou várias crianças aí para desenhar com carvão, com giz no chão, né? Bem legal. E aí, vamos lá. Existe uma forma de arte que se faz com base com movimentos do corpo. É uma ação que podemos chamar de performance. Na imagem, as meninas usam bastões de carvão e uma enorme folha de papel para fazer seus desenhos. Elas movem o corpo em uma performance alegre e delicada. Passando o carvão no papel, o corpo ocupa um espaço e deixa sua marca. Os movimentos são registrados na performance pelos riscadores sobre esse grande suporte ou papel. Elas fazem um desenho orgânico, também conhecido como desenho-ação. Essa arte é coletiva, arte para criar junto. E aqui tem uma explicação, né? O desenho orgânico ou desenho de ação, ele é feito de traçados de linhas e formas irregulares que lembram organismos vivos e que mostram registros de movimentos e gestos. Geralmente, esses desenhos são feitos com ação de corpo em performance. Chamamos de performance as formas de exprimir por meio do corpo, de gestos e movimentos, as ideias, mensagens ou sensações de propostas artísticas. Pode ser uma ação de um artista ou de um grupo de artistas. Riscadores são ferramentas para fazer desenhos. Podemos usar lápis, giz de cera, barra de carvão ou outros materiais como riscadores. Então, as meninas estão aqui utilizando o corpo delas como base, né, na criação da obra que eles estão fazendo aqui, de uma obra coletiva, né? E como elas estão utilizando a arte e o corpo, né, nós podemos chamar isso que é uma ação performática. Elas estão usando uma performance na criação, certo? Aí na página 15, é muito fácil. Vocês vão observar essa imagem aqui e aí vocês vão responder as perguntinhas que estão aqui relacionadas a esse conteúdo. Vamos lá. O resultado dessa proposta artística são desenhos orgânicos, isto é, desenhos feitos com o movimento das meninas, que assim levam à produção de linhas. Converse com os colegas e escreva sua observação a seguir. Para fazer uma performance como a que vemos na imagem, podemos usar que materiais? O corpo e qualquer outro material, apenas riscadores, um suporte, riscadores e o corpo? E aí? O que vocês acham? 2. Aí a resposta que você achar, você coloca um xizinho, tá bom? Olhando a imagem da performance feita pelas meninas, você conclui que elas usam como riscador apenas o bastão de carvão, todo o corpo, ambas as possibilidades. E aí também vocês vão escolher a resposta que vocês acharem certo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu me estendi um pouquinho na explicação do texto, que era necessário, né? Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe o final de semana de vocês. E qualquer dúvida é só mandar que a tia tá online, tá? Fiquem com Deus, beijo grande. E nós teremos também na abertura da nossa... no finalzinho da nossa aula, eu vou colocar um joguinho dos 7 erros para que vocês venham desvendar, né, os erros que tem, né, para falar aí do que está errado, né, na imagem, o que interfere no meio ambiente, né, no joguinho dos 7 erros, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E eu tô esperando as experiências, viu? Cheiro!